Vocês estão animados hoje? Eu percebi uma animação diferente na plenária. Aconteceu alguma coisa na janta ontem que eu perdi? Aconteceu? Eu saí de lá às 10, mas meia-noite o gerente do restaurante estava me ligando, perguntando se ele já podia desligar o som, porque o pessoal não queria sair. Mas tudo bem, tudo bem. Estava tão animado, gente, que uma pessoa esqueceu o celular lá. Então, se alguém encontrou, por favor, devolva ali na recepção. Mas vocês viram também que até nós, da administração, perdemos um radinho, né? Então, um celular, um radinho. Por favor, gente, importante, se alguém encontrou, guardou, devolver ali na recepção. Gente, alguns recados importantes também, tá? Vocês perceberam na programação que o evento amanhã termina com o culto, né? Então, o primeiro detalhe importante, não há almoço. Por que não há almoço? Porque muitas vezes nos congressos o pessoal tem que sair correndo para almoçar, poder viajar, e encarece bastante. Como nós temos uma série de restaurantes num bairro nobre da cidade, né, a gente fez para diminuir, mas vocês podem usar outros restaurantes aqui da região que ainda não conheceram, podem ir passear na cidade. Até eu gravei um vídeo um tempo atrás recomendando que fossem para o Largo da Ordem, ainda dá tempo de pegar a feirinha lá, quem quiser, nosso centro histórico da cidade, tem vários quiosques, vários restaurantes por ali também. Mas um detalhe importante, gente, todos os hotéis, como é praxe em todo o Brasil, tem o check-out previsto às 11, tá? 11 horas o check-out. Como o culto começa às 9, não vai dar tempo de vocês saírem do culto e irem fazer o check-out. Então, amanhã vocês têm que se preparar para acordar mais cedo, né? Fazer o check-out e aí negociar com o hotel, se deixa a mala lá, se traz para cá. Isso vocês podem negociar. Os hotéis todos têm guarda-volume, às vezes fica mais fácil como referência, tá bom? Mas se quiserem trazer para cá também, a gente vai providenciar um guarda-volumes aqui. Tá claro? Outro ponto importante também, por conta disso, amanhã não vai ter ônibus de volta da organização de volta para o hotel, tá? Então, para vocês se programarem nisso. Daqui a pouco eu vou repetir esse aviso, porque ele é importante. Check-out amanhã às 11 horas, tá bom? Hoje à tarde nós temos ônibus depois do almoço, indo para os hotéis, e voltando dos hotéis para cá, no começo da noite. Daqui a pouco a gente passa os horários certinho, mas está colado lá nas recepções também, tá bom? Gente, ontem à tarde eu estava com aquela sensação assim, poxa, ainda faltam 2 dias, né? Só chegamos na metade. Agora já está com aquela sensação assim, né? Está quase chegando no fim. Mas para chegar ao fim nós temos 2 pontos máximos ainda. A palestra de conclusão, né? E o culto amanhã. Espero ver vocês muito animados durante essa palestra agora, como também muito animados amanhã de manhã aqui. E sem delongas, então, tenho a imensa satisfação de chamar para o palco querido pastor César Mota Rios. Bom dia. Me escutam falando? Não? Me escutam falando assim? Clemente de Alexandria dizia que para conversar a gente tem que falar não alto demais, para não machucar os ouvidos da pessoa, e não baixo demais, porque ela precisa escutar a gente, funciona melhor assim. Eu queria fazer 2 combinações iniciais com vocês. Primeiro, eu quero avisar uma coisa. É um aviso que pode não ser tão bom. Você foi sabotado. Isso foi divulgado como palestra, anunciado como palestra, tem nome de palestra, mas parece mais um estudo bíblico. Então, não se assuste daqui para frente. E o segundo é um pedido, né? Se você sentir muita vontade de conversar, talvez porque já sabe do assunto demais, talvez porque ele disse alguma coisa que eu vou discutir aqui com o meu vizinho, segure, né? Ou faça isso lá fora, porque talvez para você não haja prejuízo, mas tem gente que precisa prestar atenção, e eu peço a todos, então, que prestem atenção, né? Vai ser longo e pode ser difícil, mas façam um esforço para estarem atentos, para não desentenderem alguma coisa que eu disser por aqui. E é importante o tema, né?
Não que eu mereça a sua atenção, mas o tema merece e o tema requer a sua atenção e o seu esforço. Vamos começando, então. A comunhão dos escolhidos é minha tarefa, funciona? Funciona. Eu começo dizendo, estimada igreja, né, os santos que estão em Curitiba. Isso não é só uma saudação, né, isso é importante, porque eu quero deixar bem claro que esse nosso estudo, essa nossa conversa hoje, ela é para a igreja. Ela não é uma conversa curiosa para qualquer pessoa. Se alguém aqui está, ou se alguém assiste isso, e não é igreja de Jesus Cristo, eu vou dizer, não é um assunto secreto. Não é algo assim que precisa ficar trancado, mas não é a primeira conversa que a gente deveria ter. Eu tenho outras conversas antes dessa para a gente ter. Tá? Então, eu estou falando para você que é a igreja de Jesus. Essa é a nossa conversa. Primeiro ponto, antes de começar com o assunto em si, eu pergunto como que nós sabemos sobre Deus e sobre os seus planos. Como que nós podemos saber sobre Deus? O que Deus revela de si, nós sabemos. O que Deus deixa oculto, nós não sabemos. Vocês já ouviram isso, né? Está tranquilo. Mas é bom reforçar. Essa figura aqui, ela é de mais ou menos 1600 a.C. Está lá na ilha de Creta. Ela é a representação de um touro e um acrobata fazendo uma acrobacia em cima de um touro, né? É interessante isso ter sido preservado tanto tempo, né? 3.600 anos, mas isso daqui é uma reprodução reconstruída da imagem. A imagem em si, ela está assim. Eu não sei se você percebe que tem algumas partes mais elevadas, assim, né? Com um relevo diferente, e umas partes que não têm esse relevo. Eu vou aproximar aqui para você ver e entender que as partes que estão mais elevadas são os fragmentos da imagem realmente preservados. E as partes que estão mais afastadas de nós, elas são uma reconstrução. Elas são um complemento que se fez a partir do que tem se preservado, né? Talvez nessa aqui dê para você ver melhor. Olha lá, por exemplo, você tem o joelho das pernas ali, nessa parte que está preservada, você tem o pé, um dos pés preservado, mas a panturrilha de cima você não tem, ela está completada ali. Você não tem, então, por exemplo, o rabo do touro. Essa parte do rabo ali, ela é toda um desenho que se fez para completar a imagem. E aí eu pergunto, os pesquisadores envolvidos na reconstrução, eles foram capazes de completar o desenho perfeitamente? É claro que eles não completam esse rabo assim, eu vou fazer assim. É claro que eles tentam ver outras imagens da mesma época, nós temos escultura dessa mesma cena de acrobacia sobre touro. Então eles tentam, ver pela plausibilidade, deve ser assim que era esse desenho, eu vou completá-lo assim. Mas é claro que a gente sempre vai ficar com o pé atrás, ele não tinha que ser exatamente assim. Nós não confiamos 100% na capacidade de quem reconstruiu a imagem. Mas eu digo tudo isso para chegar a essa questão. Nossa lógica humana, ela é suficiente para discernirmos de Deus aquilo que Ele mesmo ocultou? Ou seja, Deus mostrou algo de si, que nós precisamos conhecer. E Deus não nos mostrou outro tanto de si, que nós não precisamos conhecer então. Mas a nossa tentação é fazer essa reconstrução. A partir do que ele contou, nós queremos completar a imagem completa, fazer a imagem completa para nós. E aí podemos dizer tudo sobre Deus. Mas as coisas não funcionam assim, porque Deus não está submisso à nossa lógica humana. Nós nos arriscaríamos demais se nós quiséssemos adivinhar de Deus o que ele ocultou a partir da nossa capacidade de dedução. Percebem isso? Isso é um ponto importante para a gente conversar. Então vamos combinar. O que Deus deixou oculto, nós não vamos especular. E o que Deus revelou, essa vírgula está errada, tá? Desconsiderem a vírgula. O que Deus revelou, nós não vamos fingir que Ele não revelou. Esse é outro ponto importante. O que Deus revelou, nós não vamos fingir que Ele não revelou. Depois tem um terceiro ponto para a gente combinar, mas é mais ao final. Aí vocês vão entender no momento devido. Começamos logo com o tema, então, Deus escolheu um povo. Todo mundo sabe disso. Deus escolheu um povo. Estamos falando do Antigo Testamento ainda.
Deuteronômio 14:2, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Deus escolheu um povo, não há como negar isso, né? Estamos falando do povo de Israel. O Salmo 135 deixa isso claro também, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele. Esse "i" ali eu deixei grifado e avermelhado, porque esse "i" não está no texto hebraico em si. O tradutor entendeu que era uma adição ali, porque tem uma coisa colocada do lado da outra, mas eu entendo que não é. Na verdade é um paralelo, porque Jacó é Israel. Ele quer dizer que Deus escolheu Jacó, porque ele está dizendo que Deus escolheu Israel, e não duas escolhas diferentes. Então, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, Israel para ser o seu tesouro especial. Tudo que agrada ao Senhor, ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Isso está revelado, né? Então isso nós não vamos fingir que não está revelado. Agora, qual o motivo de Deus escolher Israel para si? Por que Deus escolheu Israel para si e não a China antiga? E não o Egito? Por que Deus escolheu Israel e não, sei lá, qualquer povo aqui pré-colombino? Romanos 9, 11, 12. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Ele está falando de Esaú e Jacó, e está bem claro que Paulo deixa aqui, né? Não tem como ser por obras, não tem como ser porque Israel era melhor, fez coisas boas, participou das reuniões. Não tem como ser por isso, porque ele não tinha nascido ainda. Ele foi escolhido antes de existir. Esse é o argumento. É isso que Paulo está dizendo para a gente. E por isso não é por obras de jeito nenhum. É antes de haver qualquer obra. A gente teve problema de formatação, mas vamos adiante. Na argumentação que segue, eu me lembro disso, né? O que Paulo vai dizer? A explicação da eleição aqui, da escolha por um, não está nesse um, mas é a misericórdia de Deus, e somente isso. É misericórdia de Deus, é isso que importa, não importa quem corre, mas de Deus ter misericórdia. Mas o plano de Deus já era maior do que esse, simplesmente escolher Israel. Era fazer um povo que é feito por Jesus Cristo. Esse já era o plano desde sempre, e vocês sabem muito bem. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Obra de Cristo, esse povo que é a comunhão dos santos. Obra de Cristo simplesmente. Quem consegue entrar para esse povo? Então tem um povo aí feito por Deus, eu vou fazer parte desse povo. Quem consegue fazer parte desse povo? Lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? E aí depois Jesus diz para os seus discípulos sobre o camelo no buraco de agulha, é camelo mesmo, é agulha mesmo, e aí Pedro fica até assustado e pergunta assim: então quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus qual é? Para o ser humano isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí nós nos lembramos de Efésios 2, de 4 a 10, que diz assim que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o que aconteceu está bem dito ali pela imagem, né? O que aconteceu? Foi o próprio Deus, por seu Espírito Santo, que nos deu vida, quando nós não tínhamos vida alguma. E aí ele vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras, parte importante, para que ninguém se glorie. Isso é sola gratia, isso é somente pela graça, não por obras. Sola gratia não é por nossas obras que nós somos salvos, não é a nossa disposição
que faz nós sermos salvos. Não é a nossa inteligência, não é a nossa aceitação, não é porque eu sou melhor nem nada disso. É só a graça para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Esse é o ponto. E assim, a glória toda de Cristo. Assim a glória toda de Cristo. E essa escolha que Deus faz, é importante já adiantar, ela é feita pessoa a pessoa. Deus escolhe pessoas. João 17:6, Jesus orando ao Pai. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Isso que Jesus ora é coerente com o que Jesus havia ensinado, o que Jesus havia dito lá em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Ninguém. Pessoa a pessoa, mas não para permanecerem pessoas isoladas. As pessoas são trazidas para serem parte de um povo. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que povo é esse? Esse povo que é a comunhão dos santos. O que nos define como povo? O que faz de nós um povo? E aqui vem outro assunto, né? Um complemento a isso, que é a Epístola de Ogneto, que fala desse povo, de uma forma muito especial. E aqui nós vamos ter depois um parêntese também. Assim descreve, a autor anônimo dessa epístola, que deve ser do século II, ela se parece muito com o trabalho dos pais apologistas, e ele diz assim: os cristãos não são distinguidos dos demais seres humanos por terra, nem por linguagem, nem por costume. É um povo, mas não tem uma terra específica, não tem uma língua específica, não tem costumes específicos. Pois nem habitam em suas próprias cidades exclusivas, nem fazem uso de algum dialeto desviante, nem praticam uma vida marcadamente peculiar. Não é por algum pensamento ou reflexão de pessoas curiosas por conhecimento que esse aprendizado é por eles encontrado. Nem propõe um dogma humano como alguns, mas habitando tanto cidades gregas quanto bárbaras, conforme coube a cada um, e seguindo os costumes regionais, tanto na vestimenta quanto no modo de vida e no demais da vida diária, mostrando o admirável e reconhecidamente paradoxal estabelecimento da cidadania deles. Habitam as próprias pátrias, mas como migrantes. Partilham todas as coisas como cidadãos, mas tudo suportam como estrangeiros. Toda terra estrangeira é deles pátria, e toda pátria, terra estrangeira. Isso aqui é uma pausa, né? O que nos une? Às vezes nós nos identificamos mais com alguém por ser da nossa região. Nós temos os nossos bairrismos, né? Eu me identifico mais com os gaúchos, porque eu sou gaúcho, não é? Eu sou mineiro, mas funciona parecido. E aí eu me identifico mais, tudo bem, com os mineiros, né? Porque eu sou mineiro. Né? Mais do que tinha alguém lá de Manaus, né? Com alguém lá de Manaus. Ou eu me identifico mais com alguém que é brasileiro também, do que com um moçambicano. Ou com um argentino, né? Mas, veja, é bom mencionar os argentinos. O nosso vínculo com os nossos irmãos em Cristo, ele é muito maior do que qualquer outro desses vínculos. Nós somos muito mais irmãos, e sem ironia alguma, de um argentino que crê em Cristo, do que de o curitibano do curitibano, que não crê em Cristo. O nosso vínculo não é baseado em território imaginário. É bom lembrar que as nações são criações humanas, e elas têm um prazo. O nosso hino nacional é muito bonito, nós cantamos, mas ele nos coloca uma ilusão de que isso é eterno, de que o Brasil é para sempre. Essa ilusão foi partilhada por todos os impérios que passaram, e nós nem somos um império. Quem leu a Bíblia com atenção, desde o Antigo Testamento, sabe que esses planos humanos se frustram, sabe que isso acaba, isso se esfarela com os séculos. Mas o que nos une não se esfarela de jeito nenhum.
Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas tudo bem, nosso vínculo é maior do que o nosso vínculo de relação país, né, Estado, tudo bem, mas não chega a ser aquele vínculo de família, né? Não é de sangue também, é de sangue sim, e um sangue mais precioso do que o sangue da sua família, o sangue que nos une é o sangue de Cristo, e por isso nós somos um povo que pode se chamar de irmão de verdade, mas não da boca para fora, né? É o seu irmão esse que está do seu lado, esse que está lá atrás, é o seu irmão. Aqui um parêntese a mais que pode incomodar um pouquinho, mas é necessário. Eu ouvi recentemente, talvez você tenha ouvido, um dito assim, né? Um dito ielbiano, devia ter uma antologia de ditos ielbianos, né? E um dito ielbiano é assim, na Ielbe todo mundo é parente. Alguém já escutou isso? Eu queria contar para vocês que esse dito está oficialmente decretado a partir deste momento como obsoleto. Os únicos parentes que eu tenho na Ielbe são a minha esposa e as minhas 2 filhas. E que bom que esse dito está obsoleto. A congregação que eu pastorei, eu estava contando ontem, porque eu pensei em dizer isso, mais da metade dos membros, é uma pequena congregação, mais da metade dos membros não tem nenhum parente na Ielbe, a não ser o marido que fez a profissão de fé junto, a esposa, o filho, mas não tem nenhum. E, infelizmente, esse dito ainda continua sendo usado, né? Ele não encaixa. Um amigo meu que é pastor recentemente numa missão, essa missão permaneceu 20 anos no mesmo lugar. Esse meu amigo chegou lá, todos os membros eram luteranos que migraram de outro lugar para essa cidade. Não tinha um que não tinha parente na Ielbe. Esse ano foram 3 profissões de fé. As coisas estão mudando. Graças a Deus por isso. E eu não entendo nada de estatística, eu não sei o que isso vai trazer de reflexo, não me interessa assim tanto números. Mas uma coisa eu tenho certeza, em 10 anos as coisas vão continuar mudando e vão mudar muito mais. E graças a Deus por isso. E esses que chegam são parentes de vocês. Não interessa sobrenome, não interessa a ascendência, sangue, o que interessa é o sangue de Cristo. Eu dou graças a Deus porque Deus tem trazido os seus eleitos, muitos, para caminharem conosco, para ouvirem o Evangelho conosco, para terem a tranquilidade de ouvirem uma palavra equilibrada, sincera e verdadeira, sem sensacionalismos. Mas, fecha o parêntese, continuamos com a Epístola de Ogneto. Eles se casam como todos, geram filhos, mas não jogam fora as crianças geradas. Isso aqui talvez assuste, mas era um costume antigo que se chamava a exposição das crianças. Eu tive um filho, ele tem 7 anos, chora demais, me dá trabalho, ou tenha qualquer defeitozinho, deixo na rua. O que vai acontecer com a criança? Se alguém quiser, pega, leva como escravo, vende, qualquer coisa, mas eu deixo. Isso era uma prática, né? Ele está dizendo, os cristãos não fazem isso. Providenciam uma mesa em comum, mas não um leito em comum, porque os cristãos, como se chamam de irmãos, e ali eu chamo a minha esposa de minha irmã em Cristo, eles eram acusados de promiscuidade. Nós temos uma mesa comum, não um leito. Acontece de estarem na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam o tempo sobre a terra, mas no céu têm a sua cidadania. Obedecem às leis ordenadas e com as próprias vidas superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Não são conhecidos e são condenados. São postos à morte e são vivificados. São pobres e enriquecem a muitos. De tudo carecem e em tudo abundam. São desonrados, mas nas desonras são glorificados. São alvo de blasfêmias e são justificados. São insultados e bendizem. São ultrajados e tratam com honra, fazendo o bem como o mal são castigados. Sendo castigados, alegram-se como sendo vivificados. Por judeus, como pessoas de outra tribo, são guerreados, e por gregos são perseguidos. E o motivo da inimizade, os que os odeiam não têm como dizer. Esses somos nós. Nós precisamos ser esses aqui. Nós somos essa comunhão dos escolhidos. É para isso que nós estamos aqui. Vamos adiante demais.
aqui nós vamos ter problemas, mas eu vou resolver esse problema de alguma forma, tudo bem. Quem tem a Bíblia pode abrir, por favor, em Efésios 1. Eu vou ler um trecho e fazer alguns destaques. Enquanto você abre a sua Bíblia, se você não tiver a Bíblia, pode fingir que está abrindo, porque eu preciso de um tempo para beber água, senão eu vou travar. Muito bem. Efésios 1 começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Primeira coisa, pela vontade de Deus. Eu ia perguntar assim, vontade de quem que aparece nesse começo de Efésios? Que vontade de quem que é destacada aqui? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Vontade de quem aqui? De novo, não a nossa vontade. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. De novo, também perceba em quem que as coisas acontecem. É sempre em Cristo, no amado, que é o próprio Cristo. Nele, que é o próprio Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Eu vou parar por aqui, mas eu quero que você perceba, não isso, mas isso. Isso aqui é uma página com o texto de Efésios 1. Tudo que está em vermelho ali, não precisa ler, mas é quando há uma referência a Cristo. Tudo que está em vermelho é uma referência a Cristo. Tudo que está em amarelo está falando da vontade de Deus. Então eu pergunto, a vontade de quem que está se falando aqui quando fala da nossa salvação? É a vontade do próprio Deus. É por meio de quem que nos vem essa salvação? Do próprio Cristo. É didático isso, é simples, não tem nada, só tem problema quando a gente quer bater cabeça e quer resistir ao que o texto está dizendo. E por isso, porque é assim, a glória é de Deus somente, para que ninguém se glorie, vai terminar o apóstolo lá no capítulo 2, versículo 10, para que ninguém se glorie, e a glória é somente de Deus. A banda cantava, canta minha alma, canta ao Senhor, é lindo, estava belíssimo. Mas isso só é cantado verdadeiramente por uma alma quando o Evangelho é entendido, quando isso é entendido. Quando eu coloco em mim a minha salvação, eu não canto com o meu ser inteiro a esse Deus, mas quando eu entendo o meu lugar de nada nesse processo, de morto, renascido por obra de Deus, porque por Ele fui escolhido, não eu o escolhi por minha razão ou vontade, aí sim. E aí sim eu vou dizer o que diz lá o Melanchthon, em 1521, diante desse evangelho, dessa notícia que você foi escolhido quando você nada podia fazer, não é assim que o nosso peito começa a bradar de dentro de nós, de gratidão a Deus, dando glória realmente a Deus? É isso que acontece. E agora vamos a Romanos 8. Romanos 8 vai ser um problema com aqui, porque eu vou tentar lembrar com vocês tudo que nós temos em Romanos 8. Eu vou lembrar de forma mais abreviada, então,
Paulo vai trazer em Romanos uma notícia de que todos pecaram. E ele vai mostrar isso, olha, os gentios pecaram, também os judeus pecaram. E há um meio para resolver esse problema, porque isso nos afasta de Deus, isso nos traz condenação. E o meio é o próprio Jesus Cristo. E é pela fé em Cristo que isso se resolve, porque Deus enviou o seu Filho para resolver esse problema. E aí depois Paulo vai falar da vida cristã, da angústia que nós vivemos ainda, porque não estamos no novo céu e nova terra ainda. Nós ainda vivemos contradição, mas ele quer que nós tenhamos segurança, mesmo no meio dessa vida ainda conturbada, né? E então nós chegamos a isso aqui no capítulo 8 de Romanos. É como se Paulo agora dissesse assim: calma, calma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui temos um pequeno detalhe, né? Aos que de antemão conheceu. E aqui a gente está falando de presciência. E alguns grupos dizem assim: não, tudo bem, aqui está dizendo que Deus predestinou aqueles que de antemão Ele conheceu. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é errado, o que eu vou dizer agora. Por favor, é errado. Mas eles dizem assim: Deus então, Ele predestinou alguns, tendo em vista, por essa presciência, que eles haveriam de crer diferente dos outros. Isso é errado dizer, tá? Eu vou falar muitas vezes para ninguém confundir. Então assim, Deus predestinou, mas na verdade Ele predestinou lá o pastor Geraldo porque Ele viu assim, esse vai crer, então eu predestino. Isso é um erro tremendo. Mas eu entendo que isso aqui pode gerar essa confusão, esses que Ele de antemão conheceu. Mas é simples isso e as pessoas complicam as coisas. Por que que Deus só pode predestinar aqueles que de antemão Ele conheceu? Não está dizendo que Ele conheceu e viu algo nesse para predestinar. Só está dizendo que Ele conheceu. Imaginem se eu quero agora reservar alguma coisa minha, né? A Bíblia que eu usei lá no congresso dos leigos, e vou dizer assim: eu quero que essa Bíblia fique para o meu tataraneto. Né? Eu vou ter, sei lá, 4 tataranetos, mas eu não vou conhecê-los, eu não os conheço. Como é que eu defino, como é que eu predestino um para receber essa Bíblia? Eu não consigo fazer isso porque eu não os conheço, eu não tenho essa presciência. Deus só pode nos predestinar porque Ele nos conhece antes de nós nascermos, antes de nós existirmos. Por isso Ele escolheu Jacó antes do nascimento. Ele conhece. Então, se eu fosse presciente, eu diria: essa Bíblia vai ficar para o João das Couves Rios, né? Meu tataraneto que vai nascer em 2000 e não sei quanto. É só isso. Não está dizendo nada do que o João das Couves Rios fez. Não está dizendo nada de que há um merecimento dessa Bíblia por ele. Mas é a presciência. Eu conheço, por isso eu seleciono. Porque Deus conhece antes do tempo. Então, eu escolho aquilo que eu conheço, eu não posso escolher o que eu não conheço. Razoavelmente claro isso? Tá? Então tá. Depois nós temos algumas questões, se for possível, né? A que isso nos leva, né? Aqui vocês não vão ler, mas eu vou usar isso aqui só para me lembrar do que tem aqui. Isso daqui nos leva a quê? Né? Nos leva a quê? Nos leva a reconhecermos que nada nos separará do amor de Deus. É o que vem depois no texto, né? Porque nós fomos predestinados, porque Deus fez tudo isso conosco, nós temos a segurança de que nada nos separará do amor de Deus. Porque a salvação não é obra minha, eu tenho essa segurança. Se fosse algo construído por mim, eu escolhi, eu caminhei, eu cheguei à conclusão, eu fui. E aí eu pensaria: mas da mesma forma que eu fui, eu sou tão instável. Não. Deus fez, e agora nada te separará do amor de Deus. Nenhuma coisa pode fazê-lo. É aquele trecho conhecido de Romanos, que inclusive foi lido nas nossas congregações há não muito tempo. Isso nos dá uma clareza, nós temos segurança.
Lá, quando nós lemos Efésios, eu disse, toda a glória é para Deus. Quando nós vimos que nós estávamos mortos e Ele nos predestinou para a salvação. E agora em Romanos eu aprendo, isso me dá segurança. Eu tenho segurança porque Ele me escolheu e não eu que o escolhi. E agora, o que nós fazemos diante do fato revelado da eleição? Esse fato é claro, é estabelecido. O que nós vamos fazer com isso? Uma coisa que a gente não deveria fazer, ficar discutindo isso na internet. Vamos falar só disso agora. Não é para isso que serve. Não é para debate. Outra coisa que nós não vamos fazer é pensar, eu sou melhor porque eu fui escolhido. É justamente o contrário que está sendo ensinado. Você não tem mérito algum. É pela misericórdia de Deus. O que nós vamos fazer então? Tá, só um minutinho. Só um minutinho. Mas é o texto do Congresso. É o texto do Congresso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2. E aí nós vamos do 10 ao 13, na verdade. Eu posso ler, se... Funcionou. Agora todos podemos ver. Que bom, que bom. Então tá, nós vamos ignorar o fato revelado da eleição, fingir que não existe porque eu não entendo tudo, ou nós vamos então o enfatizar assim e por isso deixamos de pensar em evangelização. Será que o fato da eleição nos deveria fazer parar de pensar em evangelização? Eu vou contar um segredo só para vocês, né? Eu vi um teólogo nosso perguntando isso para um teólogo presbiteriano. E ele perguntou justamente assim, vocês creem na predestinação? E eu já... Como assim, vocês creem na predestinação? Nós cremos na predestinação desde Paulo, né? Não é os presbiterianos que creem. Às vezes nós temos tanto medo de parecer com eles que nós, né, vamos mudando o que nós cremos também. Também, né? Não. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver a evangelização ser mitigada por causa da eleição. Inclusive, isso nunca deveria ser perguntado para um presbiteriano, né? Porque a presença missionária da igreja presbiteriana, não sei aqui no sul, mas no sudeste, pelo menos, é gigantesca. Deveríamos, pelo menos, pôr um pé atrás e pensar assim, opa, eu não vou perguntar isso, né? Eu posso não entender, mas Paulo nos explica um pouco. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde um princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, e isso não quer dizer que pronto, eu escolhi e nada mais vai acontecer. Não, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que ocorre conosco também é parte desse processo que Deus faz acontecer, porque nos escolheu. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que as pessoas eleitas são alcançadas pelo Evangelho, né? Por isso uma coisa não concorre com a outra, não tem nenhum problema aqui. O que fazemos, então, né, diante do fato revelado? Gratidão, né? Nós damos graças a Deus. Damos graças a Deus. Então, são os 3 pontos que eu queria inicialmente trazer, né? Nós damos toda a glória a Cristo pela nossa salvação, porque Ele que nos escolheu e não nós. Não temos nada nosso para justificar essa escolha de Deus. Nós temos segurança, porque quem é o responsável por nossa salvação, quem faz acontecer é o Todo-Poderoso, e não essas poeirinhas que somos nós, e nós temos profunda gratidão. Essa conversa toda deveria produzir isso em nós, e não qualquer outra coisa. E aí temos algumas observações, né? A primeira observação é a da assimetria. A assimetria é algo muito simples. Por exemplo, aqui nós temos um belo exemplo de assimetria. O arranjo de flor de Lá é baixo, o arranjo de flor de Lá é alto. Quem tem toque deve estar sofrendo com isso e deve querer que esse ficasse lá na frente e fosse da mesmíssima altura, porque quer simetria.
E o problema é que mesmo quem não tem toque, às vezes quer simetria nas coisas todas, né? Inclusive nisso daqui no nosso assunto. E se eu quero simetria no nosso assunto, eu vou chegar a uma conclusão que vai além do que Deus revelou. Deus está falando para você, você foi escolhido para a salvação. Aí você já pensa assim, e os outros? Deus não está falando nada do que você pensou. Vamos com calma. Temos um episódio em Atos que talvez nos ajude. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, eram os judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A simetria está bem clara aqui. O que acontece com os que rejeitaram? Vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna. São eles que fazem isso. E o que acontece com os que crerem? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que rejeitam, rejeitam por si mesmos. Os que creem, creem porque foram destinados para a vida eterna. Alguém deve pensar assim, mas na Bíblia da Reforma tem uma nota que explica esse Atos 13:48 de uma forma bem diferente. Mas esse texto é usado nas nossas confissões, na fórmula de concórdia, com esse sentido, para dizer que Deus que predestina, não só predestina, mas faz o Evangelho chegar e a fé acontecer. Mas isso foi só um parênteses para evitar qualquer dilema. Então, o convite do Evangelho vale sim para todos. O problema da recusa de muitos não está no convite, está nesse todos, que é a humanidade. Tem um texto que é mencionado também nas nossas confissões, e é muito claro, é sobre Israel e vale para nós também, que é Oséias 13:9. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Tão simples, A sua ruína vem de você, e de mim o socorro. Mas vamos às primeiras conclusões. Somos eleitos em Cristo. Isso ficou claro? Espero que sim. Até aqui. Somos eleitos antes da fundação do mundo, antes de existirmos. Isso ficou claro? Tá. Somos eleitos individualmente com nomes sendo escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, diz o Apocalipse, para sermos de um povo, de um só corpo. Isso também ficou claro? Eu vou olhar para quem está fazendo assim, aí eu fico satisfeito. E aí a gente continua e vai chegar ao fim. Não somos eleitos por algo bom em nós. Isso ficou claríssimo, Isso tem que ter ficado claro. Tudo isso nos é informado para que tenhamos segurança, profunda gratidão e para que a glória seja dada a Deus somente. Isso daqui da glória é importante, eu lembro de dizer, porque hoje, e desde o século XX, mesmo entre tradições protestantes que sempre proclamaram a justificação pela fé, alguns grupos começaram a querer dividir a glória de Cristo e colocar um certo merecimento do ser humano. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não podemos abrir mão disso. Por isso aconteceu a reforma. Esse é o ponto. A glória é toda de Cristo. Não é para ser compartilhada conosco, nem com mais ninguém. Então vamos combinar a terceira coisa. Combinamos lá no começo. O que Deus deixou oculto, nós não vamos fingir, nós não vamos especular. O que Deus revelou, nós não vamos fingir que Ele não revelou. A vírgula está certa. Agora eu fiquei aliviado. Eu tinha lido no nervosismo, eu tinha me enganado. E a terceira combinação: não abriremos mão de ensinar o que Ele revelou. Por que nós vamos deixar de dizer que Deus escolheu, se Deus está dizendo que escolheu? Por que isso assusta ainda? Não é o final,
eu pus os agradecimentos antes do final, porque eu achei que a gente ia demorar mais. Tem mais um monte de slide, que estava guardado de reserva. Deixa eu perguntar, já estamos nos 20 extra ou estamos ainda nos 60? Nos 60 ainda, então vai dar para fazer as coisas com calma. É porque eu tenho 60 mais 20 extra de brinde. Eu vou fazer os agradecimentos mesmo assim antes, tá? Até para dar uma pausa também e para eu tomar mais uma água. Desculpa, pessoal da câmera aí, mas eu precisei. Os agradecimentos são esses, né? Até para deixar a parte bonita para o final, não ficar com protocolo no final. Eu quero agradecer ao Senhor da igreja por sua misericórdia. Né? Se a gente está aqui é por Ele, se a gente crê no que a gente crê é por Ele, né? A Ele toda a glória também por esse momento. Eu quero agradecer aos irmãos da diretoria nacional da 3LB, né, pelo convite, pela gentileza, pelo suporte. Vocês não imaginam assim, acho que imaginam pelo resultado que dá para ver, né, o esforço que tem e o que está por trás de tudo isso. Dou graças a Deus por suas vidas também. E agradeço à Congregação Evangélica Luterana de Miguel Pereira, que eu pastoreio, pelo apoio e caminhada compartilhada. Inclusive, isso que eu compartilho com vocês hoje, eu compartilhei com eles em 13 estudos separados, de 1 hora cada um, né, com 20 pessoas. Então, aqui o pastor Paulo estava dizendo, né, é assustador. Não, pastor Paulo, tem uma técnica. Você pega um grupo de 50 e transforma em alguém que você conhece. Então, eu olho para aquele canto ali, é a dona Carmen. Eu olho para aquele do lado de lá, é a Cláudia. A Cláudia tem que tomar cuidado, porque ela gosta de falar no estudo, e aí, às vezes, podia demorar bastante. Então, se alguém levantar a mão ali, eu não vou deixar falar hoje. Ali é o Mário Geraldo e Valdete, aqui é o Cauã e a Bruna, ali é a Maria Madalena, e assim, pronto, né? Estou em casa, Eu fiquei falando, não bebia água, né? Mas a próxima parte agora é a parte das perguntas frequentes. Eu não quero deixar vocês fazerem muitas perguntas, então eu criei uma parte de perguntas frequentes. Não tem isso? Faça aqui sua pergunta, aí você clica, dá até raiva, né? Veja se a sua pergunta não está respondida aqui. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Isso aí foi bom para engolir a água também. Então, observações adicionais, né? O que os luteranos fizeram com essa doutrina revelada nas Escrituras Sagradas? Esse é o ponto. E eu vou transformar isso em perguntas frequentes. Primeira coisa, né? Philippe Melanchthon, o padroeiro dos leigos. Vocês têm noção que Melanchthon era um leigo, né? Tem noção disso? O sujeito que redigiu a Confissão de Augsburgo, o sujeito que redigiu, esse daqui é dos Loci Communes, de 1521, que, segundo Lutero, depois da Bíblia, é o melhor livro existente. E ele diz assim, né, eu achei muito bonita essa percepção dele. Além disso, João 1, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do ser humano, mas de Deus. Só uma pergunta, vês ser condenado o sangue, a vontade do ser humano, a vontade da carne, isto é, em geral, o que quer que exista dentro das capacidades naturais, mas vês que os filhos renascem a partir de Deus. Se resta alguma dúvida e alguém queria perguntar assim, mas eu não tive que aceitar, eu não tive que dizer sim, né? Isso aqui está muito claro. Quem renasce a partir da vontade de Deus e não da própria vontade. É isso que todo mundo aprendeu ou decorou lá na explicação do 3º artigo do credo. Né? Mas a gente às vezes decora e fala correndo, mas não pensa no que está dizendo. Agora sim, pergunta, né? Essa pergunta aqui é muito engraçada, que alguém poderia, e eu acho que devia estar lá essa pessoa, assim, pensando assim, mas essa doutrina da eleição, ela pode gerar confusão, né? Porque por que a gente vai ensinar isso? Por que precisa ensinar isso? Não é melhor deixar isso quieto numa gaveta? Deixa no livro dos teólogos, para que o povo vai saber disso? Porque isso pode gerar dúvida, pode gerar confusão, mais perguntas. E alguém disse isso, o Erasmo disse isso, para Lutero.
E Lutero responde no Da Vontade Cativa, de 1524, que está no volume 4 das Obras Selecionadas, né, talvez tenha aí, todos nós tínhamos que fazer propaganda, essa é a minha, tá? E aí Lutero responde. Lutero é muito irônico aqui, tá? Não se assustem. Naturalmente, caro Erasmo, teu Criador aprenderá de ti, criatura sua, o que é útil e o que é inútil pregar, e aquele Deus estulto ou ignorante, até agora não sabia o que deve ser ensinado, até que tu, seu mestre, lhe prescrevesses o modo de saber e de mandar. Nós não temos o direito de dizer assim, essa doutrina não convém ensinar. É isso que ele está dizendo. Se a gente diz isso, a gente está dizendo para Deus, não Deus, você colocou isso aqui na Bíblia, mas não, né? Nós somos melhores mestres, nós somos mais didáticos, e nós entendemos que Deus errou, né? Não pode ser assim. Vamos ver qual seria essa pergunta aqui, né? Tá, qual que é a utilidade, então, de divulgar essas coisas, do mesmo texto da Vontade Cativa? Qual que é a utilidade de divulgar tais coisas da predestinação, já que tantos males parecem provir delas? Depois a gente pensa quais são os males em que se pensa. E aí, Lutero responde, seria suficiente dizer, Deus quis que elas fossem divulgadas. Não se deve perguntar pela razão da vontade divina, mas simplesmente adorá-la e dar a glória a Deus, visto que, como Ele é o único justo e sábio, não fará injustiça a ninguém, nem poderá agir de modo estulto ou irrefletido. Embora a nós as coisas pareçam diferentes. Os piedosos se dão por satisfeitos com essa resposta. No entanto, para fornecer alguns argumentos em abundância, acrescento o seguinte: duas coisas exigem que se pregue isso. A primeira é a humilhação de nossa soberba e o conhecimento da graça de Deus. A segunda é a própria fé cristã. Depois vai explicar por que a fé cristã depende disso. Ou eu tirei esse slide, deixa eu conferir. Tá, eu tirei aquele slide. Eu conto para vocês. Mas veja, a humilhação, né? A humilhação da nossa soberba. Nós temos essa tendência muito forte de ouvir isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé e nós dizemos amém, e passou 5 minutos eu começo a me comparar com o outro e dizer que eu faço mais, dizer que eu sou melhor e dizer que eu mereço isso e aquilo. E aqui, diante dessa revelação de que você foi salvo exclusivamente por obra de Deus, porque Ele te escolheu e não você, você se coloca no lugar que você tem que estar, que é de joelhos diante da cruz, e não de pé com o peito estufado. Isso aqui nos demole, a todos nós. Não importa o cargo que tem, não importa o título que tem, não importa as décadas de dedicação, nós somos isso aqui. Humilhados diante dessa verdade, de que somos salvos somente pela vontade dEle. E por que a fé cristã depende disso? E aqui Lutero vai refletir sobre a questão seguinte: a fé, ela existe para crer naquilo que não se vê, e naquilo que nós não esperamos como o óbvio, naquilo que nós não esperamos como o deduzível. Então, nós, quando escutamos isso de Deus, essa mensagem de Deus da nossa salvação, ela vai contra a nossa expectativa, contra aquilo que nós esperamos que seja a realidade, contra aquilo que nos agrada, e aqui então entra a fé. Não num Deus que nós criamos, não no Deus que é segundo nossa imagem e semelhança, mas no Deus que é e que nós precisamos crer e confiar nele. Então, exercita-se a fé com essa submissão também à palavra de Deus. A outra pergunta que é feita e que Lutero responde, e essa aqui é uma preocupação, né? Se há predestinação, quem se empenhará a corrigir a sua vida? Ou seja, se eu digo para vocês são salvos por graça mediante a fé, e Deus escolheu você para a salvação, e aí você não vai pensar assim, então eu não vou me preocupar em corrigir a minha vida, então eu vou continuar com os meus maus hábitos. E aí a pergunta é, faz bem para o povo de Deus isso? Quem vai corrigir a sua vida? Lutero responde, ninguém. E também ninguém poderá fazê-lo,
pois Deus absolutamente não se importa com teus corretores sem o Espírito, pois são hipócritas. Os piedosos, porém, serão corrigidos pelo Espírito Santo. Os demais perecerão, incorrigidos. Por esta razão, haverá alguns que corrigirão a sua vida. Dizes: quem crerá que é amado por Deus? Respondo: nenhum ser humano crerá e nem poderá crer. Os eleitos, porém, crerão. Os demais perecerão sem crer, indignando-se e blasfemando, como tu fazes aqui. Essa preocupação é tola, né? É aquela ideia de que o pastor pode vigiar a vida das pessoas, pegar no pé e que ela vai melhorar de vida. Nós criamos hipócritas assim. As pessoas melhoram por ação de Deus, porque a palavra chega e o Espírito Santo age, e a vida da pessoa vai caminhando, com seus altos e baixos, as coisas acontecem. É uma preocupação tola, mas que às vezes interessa às pessoas porque querem instrumentalizar a fé cristã. Tem gente que nem crê tanto assim, até diz assim: eu não creio, mas eu acho a igreja importante para a sociedade ficar em ordem. Isso não nos interessa. Não é disso que se trata a fé cristã. Vamos ver se tem mais resposta aqui. Agora, porém, que Deus tirou minha salvação do meu arbítrio e a incluiu no seu, ou seja, no dele, e prometeu salvar-me não por meio da minha obra e corrida, mas por sua graça e misericórdia, estou seguro e certo que ele é fiel e que não me mentirá. E que, além disso, é forte e poderoso, de modo que nenhum demônio, nenhuma adversidade poderá vencê-lo ou arrebatar-me dele. Ele diz: ninguém os arrebatará da minha mão, porque o Pai que os deu é maior do que todos. Assim acontece que, se não todos sejam salvos, alguns e até muitos, enquanto pela força do livre-arbítrio não seria salvo sequer um, mas todos estaríamos perdidos conjuntamente. Livre-arbítrio para a salvação não existe, e não tem que ter medo de dizer isso, não existe. Se existisse, Deus deixasse assim: eu vou deixar o evangelho aí no mundo e ver quem vai querer, e não vou predestinar ninguém. Lutero está sendo muito sincero aqui. O que aconteceria? Nenhum salvo, todos continuariam mortos em delitos e pecados. É simples. É bom dizer, esse texto de Lutero é de 1524, mas Lutero, lá na sua maturidade, alguém manda uma carta para ele e diz assim: olha, estão preparando uma edição das suas obras completas. E aí Lutero faz um charme, desculpa dizer assim, mas de certa forma eu explico porquê, e ele diz assim, escreve na carta: olha, as minhas obras, elas poderiam ser todas queimadas, elas não são tão importantes assim, talvez no máximo preserve-se da vontade cativa e o catecismo. O resto pode queimar. Ou seja, já idoso, Lutero olha para esse texto aqui e diz assim: esse é bom, esse é bom. E o catecismo, que não fica claro se ele está falando do catecismo maior, catecismo menor, ou dos dois, mas tudo bem. Isso é interessante, Isso mostra que para ele isso permanece importante. Eu digo que é charme de Lutero, porque no decorrer da carta, o que ele vai dizer? Eu estou mandando uma pessoa aí para te assessorar e ajudar a fazer a edição. E aí, o que acontece é que Lutero depois também, ele fica um tanto ressabiado com o que essa conversa sobre predestinação está virando. E aí ele vai escrever, posteriormente, nas preleções sobre Gênesis, ele diz assim: por isso deveríamos abster-nos de discussões a respeito da predestinação e de assuntos semelhantes, pois elas estão repletas de perigos e levam à ruína, porque procuram descobrir a vontade e os desígnios ocultos de Deus fora da palavra. E aí muita gente pega esse texto, e texto como esse dos artigos de Smalcalde: por isso devemos e temos de preservar nisso que Deus não quer tratar com nós, homens, de outra maneira, senão mediante a sua palavra externa e pelos sacramentos. Tudo que se decanta
a respeito do Espírito sem essa palavra e sacramento é do diabo. E aí alguém pega essas falas de Lutero e diz assim, Lutero mudou, depois ele não acreditava mais em predestinação. Alguém já escutou isso? Não faz sentido isso. Na verdade, o que ele está restringindo aqui é essa conversa que vai além do limite da palavra, que vai além do que está na palavra e fora da palavra. Como que eu faço isso? Perguntando coisa que não tem resposta e insistindo em refletir sobre coisa que não tem resposta. Isso ele está interditando aqui, ele está dizendo, não, isso aqui não vai prestar. É isso, mas ele continua aprovando aquilo que ele pensou em 1524. E isso está nas nossas confissões. O artigo 5º da Confissão de Augsburgo diz assim, para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o Evangelho e os sacramentos, pelos quais, como que por meios, dá o Espírito Santo que opera a fé, onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso, se o cremos. O Evangelho é necessário, mas não leiam tão correndo assim essa parte, que opera a fé, onde e quando lhe apraz. Os mais antigos, que tinham a edição, não a nova, do livro de Concórdia, sabem essa expressão aqui em latim, inclusive, porque estava numa nota de rodapé. Eu vi ontem, eu fiquei triste de terem tirado isso aqui, eu acho que podia ter sido preservado. Ubi et quando visum est Deo. Onde e quando a Deus aprover. Às vezes a gente pensa que a coisa é mecânica. Eu vou pregar a palavra como se fosse mágica, as coisas acontecem. O Espírito Santo está agindo, e aí as coisas acontecem. A vontade de Deus não se anula na evangelização. Se alguém vem para o meio de nós, não é porque nós fomos hábeis no convencimento, é porque Deus quis que isso acontecesse. O artigo 18º. Quanto ao livre-arbítrio, se ensina que o homem tem até certo ponto livre-arbítrio para viver exteriormente de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Ponto. Aqui uma observação. Há alguns anos tinha um pastor pentecostal muito conhecido, lá do Rio de Janeiro, e na televisão ele gostava de combater aqueles que creem na predestinação, e ele fazia um espetáculo dizendo assim, eu vou acabar com essa doutrina satânica agora, é só olhar para o estacionamento, cada um escolheu um carro diferente, cada um escolheu uma camisa diferente, porque cada um tem direito de escolha. Tá, a gente concorda. No que diz respeito a escolher seu carro, sua camisa, casamento, tranquilo, nesse sentido sim. O ponto é o que vem depois. Todavia, sem a graça, o auxílio e a operação do Espírito Santo, o homem é incapaz de ser agradável a Deus, temê-lo de coração, ou crer, ou expulsar do coração as más concupiscências inatas. Isso, ao contrário, é feito pelo Espírito Santo, que é dado pela palavra de Deus, pois Paulo diz em 1 Coríntios 2, o homem natural nada entende do Espírito de Deus. Eu não sei se eu preciso ler isso aqui, mas isso aqui é da fórmula de concórdia epítome. Não, eu acho importante porque, assim, depois de um tempo surgiu um pessoal que vai dizer assim, não, Lutero cria sim, Melanchthon também, mas os luteranos mudaram isso. Mas na fórmula de concórdia nós temos a predestinação ou eterna eleição, eles vão tratar sempre como paralelo. A predestinação ou eterna eleição de Deus, entretanto, diz respeito apenas aos piedosos. Por que ele está dizendo isso? Porque a presciência, ele diz, Deus conhecer todo mundo, diz respeito a toda a humanidade. Mas a predestinação, Deus predestina os que vão ser salvos. Agradáveis filhos de Deus, sendo uma causa da salvação deles, a qual ele também provê e ordena o que a ela pertence. Ou seja, a predestinação é causa da nossa salvação. E o que precisa acontecer para que a salvação aconteça de fato, Deus provê também. Sobre ela, ou seja, sobre a predestinação, nossa salvação se funda de maneira tão firme que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Não se deve escrutar essa predestinação divina no secreto conselho de Deus, porém, cumpre buscá-la na palavra, onde foi revelada. Mas a palavra de Deus nos conduz a Cristo, que é o livro da vida, no qual estão inscritos e eleitos todos os que devem ser eternamente salvos, conforme está escrito, nele, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem as piores perguntas que alguém pode fazer, eu sei que incomodam alguns aqui. Como conciliar a afirmação bíblica da graça oferecida sinceramente a todos, com a afirmação também bíblica da salvação dos eleitos somente pela graça, sem participação das obras humanas, e também com o fato verificado de que nem todos são salvos? Porque alguém poderia começar a pensar assim, mas se Deus quer que todo mundo seja salvo, se Ele oferece o Evangelho para todo mundo, ou Deus tem que salvar todo mundo, ou tem alguma continha aí que não fecha, né? Ou tem algum merecimento nosso. E aí a gente começa a pender para um lado ou para o outro. Ou eu explico dizendo que o ser humano tem algo melhor, diferente do outro, ou eu explico dizendo que não, Deus queria condenar alguns. Isso está errado. Isso é outra coisa que eu estou dizendo que está errado. Nós vamos dizer aquele ponto da assimetria. Deus salva aqueles que Ele salva. Os que se perdem por si mesmos. Lembre-se disso. Aliás, Deus salva. Deus não oferece uma oportunidade. Às vezes a gente escuta muito isso, né? Deus te deu uma oportunidade de começar uma nova vida. Mas eu vou fazer besteira com essa nova vida também. Não adianta Deus te dar uma folha em branco. Você vai fazer um desenho horrível. Fora o caricaturista lá, que faz horrível de propósito, para a gente rir. Mas, entende? Deus não te deu uma oportunidade, Deus te salvou. Tem uma resposta para isso que eu acho brilhante, e eu acho que fica esquecida às vezes entre nós, que está num artigo da Revista Igreja Luterana de 1955, do professor Gill. Ele diz assim, sobre graça universal e somente pela graça. Já dissemos que a Bíblia ensina essas doutrinas, de que a graça é para todos, e de que nós somos salvos somente pela graça, e lembrando que no pano de fundo está o fato de que nem todos são salvos. Já dissemos que a Bíblia ensina essas doutrinas como que isoladas, e só sendo tomadas e ensinadas isoladamente, sem comprometer uma em favor da outra, é que respeitamos o texto sagrado. Os luteranos não têm a grandeza de dizer assim, nós conciliamos o que os outros não conseguem conciliar. Nós fazemos encaixar o que os outros não conseguem fazer encaixar. Não é isso que nós fazemos. Nós simplesmente testemunhamos as duas doutrinas bíblicas verdadeiras em momentos específicos. É simples assim, sem forçar uma para encaixar com a outra. Quer dizer que elas são contraditórias? Não. Quer dizer que a nossa razão não as compreende no seu conjunto perfeitamente. É simples isso. Devemos ter mais alguma coisa. Sim. Isso aqui está aqui para explicar por que lá na minha congregação, antes desse estudo aqui, lá no começo do ano, a gente lia um texto e uma pessoa que é da IELB desde sempre, sempre presente em estudo bíblico, uma pessoa dedicada, inteligentíssima, levanta a mão e me pergunta assim, mas esse texto aqui não faz parecer que é aquela doutrina que os outros têm da predestinação? Aí eu tive que convencê-los, por que vocês não conhecem a doutrina da predestinação? Conversando com eles, E depois, quando eu fiz esse estudo aqui com o grupo todo também, vários disseram, eu nunca tinha ouvido. Por quê? Porque em algum momento da história entre nós luteranos, a gente criou uma saída. A gente não, alguns criaram uma saída por receio, e alguém disse assim, Deus elegeu, predestinou todas as pessoas para a salvação em Cristo, e aí você joga tudo fora que a gente viu de Lutero, de Melanchthon, aquilo está tudo errado, e Deus predestinou toda a humanidade. O problema disso é que se Deus predestinou todo mundo, essa doutrina perdeu o sentido. Deus escolheu todos, não escolheu nenhum então.
Por que eles fizeram isso? 2 receios estavam presentes entre os luteranos desde a época da Reforma. Receio de que as pessoas vivessem desregradamente, já que sou eleito posso fazer qualquer coisa, ou receio de que as pessoas se desesperassem, eu acho que eu não sou eleito. Mas a doutrina bem ensinada, e eu espero que isso tenha funcionado aqui, quando a gente caminhou ali, não te leva a pensar isso. Não te leva a ficar desesperado. E não te leva a pensar assim, eu podia ter aprontado mais na minha vida. Não. Te leva a dar glórias a Deus, te leva a ter gratidão profunda a Deus, te leva a ter segurança para continuar caminhando como pessoa cristã. É isso. Foi um exagero de preocupação, de certa forma. Mas, encaminhando para o final, eu lembro o Franz Piper, que diz: o reconhecimento da própria eleição e a fé no Evangelho são idênticos. Você reconhecer a sua própria eleição, e é isso que você faz aqui hoje quando eu te digo, escolhidos. Escolhidos. Você se reconhece como escolhido de Deus. Como que eu sei que eu sou um escolhido de Deus? Você foi batizado. Você recebe a ceia do Senhor, você ouve a palavra, você é um escolhido. E isso é para você o Evangelho hoje. Isso é para você a notícia melhor de todas, para os seus ouvidos e para o seu coração. É para isso que a gente está aqui. É para a gente se motivar também, e aí tem outras perguntas que vocês poderiam fazer, Poderiam perguntar assim, mas então não tem boas obras? Não tem aquilo de dizer para os leigos que vocês devem produzir boas obras? Tem. Só que essa é outra conversa. A gente não vai misturar as conversas. Porque a gente tem, desde o século XVI, um cuidado muito grande de não confundir os méritos. As suas obras não são para você ter mérito para a salvação, mas porque você é salvo pelos méritos de Cristo somente, agora você pode caminhar com Cristo e sim, produzir bons frutos. A lei serve para alguma coisa? Nós então não vamos ser antinomistas assim, jogar fora todos os alertas da palavra porque já somos predestinados? Não. A lei ainda nos instrui, a lei ainda nos corrige. Isso é importante para a nossa vida. Mas quando a conversa é sobre eleição, deixemos o Evangelho brilhar sozinho. Deixemos o Evangelho falar mais alto no nosso coração. E ninguém diga que não é suficiente esse Evangelho. Ninguém diga que ele precisa de um complemento. Jamais digam isso. Jamais digam que há uma pendência para a salvação de vocês, e não aceitem isso de ninguém. Não há pendência nenhuma. A salvação está consumada na cruz do Calvário. E ela é para você. Ela te alcançou pelos meios da graça. Porque você é um eleito. Não porque você mereça. Não porque você seja bacana. O lugar que nós temos que estar é de estarmos, de novo, de joelhos diante da cruz, humildemente ouvir essa palavra, humildemente crer e humildemente seguir caminhando, cheios de gratidão a Deus, exultantes, dando glória a Deus, cantando com a alma inteira, não hoje, não no dia de culto, mas a cada manhã. E também, mesmo em meio aos ventos da vida, mesmo em meio às nossas dificuldades, limitações, aos nossos vacilos, e às vezes em que nós parecemos não crer tanto quanto aquele, não ser um pastor tão dedicado quanto aquele que eu admiro, mas você pode saber, mas eu tenho segurança, porque eu sou eleito de Deus, e nada me separará desse que é o maior amor que nós podemos conhecer, mas que nós não podemos sequer imaginar em sua inteireza. É o amor que levou Jesus à cruz do Calvário para sangrar por você. Amém.
Muito interessantes alguns aspectos, pastor César. Quando eu apresentei as 3 palestras, né, eu perguntei para cada um antes como apresentar. E a gente tem que destacar a humildade, né? O Gilmar pediu para ser apresentado como professor Gilmar, cristão luterano. O pastor Paulinho pediu para ser apresentado como pastor Paulinho. Alguém puxou ele, não, pastor Paulo Kiel. Ele, mas todo mundo me conhece por Paulinho, né? Pastor César, eu fiz a pergunta hoje, né, como que eu te apresento? Ele, pastor César, né? E muitas vezes as pessoas querem se apresentar pelos títulos, mas o mais importante não é o título, é o sentimento que é transmitido com as ações. E eu combinei com o pastor César que nós não íamos abrir para perguntas, porque o tempo está estourado e ele preferiu usar este tempo falando com vocês. Mas uma pessoa me disse agora assim, eu não preciso fazer uma pergunta, não quero fazer uma pergunta, mas eu preciso cumprimentar. Pastor Gerson. Obrigado, presidente. Pessoal, eu sei que o César, meu querido colega, vai ficar muito bravo comigo, mas não faz mal. Eu quero, na verdade, eu acho que externar um sentimento que muitos de vocês devem estar tendo, de agradecer à diretoria pela organização do Congresso com temas tão pertinentes, tão importantes para a nossa vida, né? Nós ontem tivemos aqueles 12 dicas tão preciosas sobre o uso do nosso tempo, né? O professor Penteado. Tivemos essa caminhada pelo metaverso que abriu certamente possibilidades para a vida da gente. Pastor César, ele trouxe um assunto hoje, e uma curiosidade, César. Nós estamos com uma disciplina lá no seminário, para o mestrado em teologia, em que estamos estudando a carta aos Efésios. E 2 ou 3 semanas atrás nós comentamos com os alunos que a gente não tem ouvido na igreja se falar sobre a predestinação, sobre a eleição. E eu quero aqui reconhecer a diretoria que escolheu esse tema dos escolhidos e que trouxe o pastor César para nos falar dessa doutrina tão importante e tão ignorada, tão pouco falada, e que é o puro evangelho. É doutrina que nos consola, que nos conforta, que diz, não depende de mim, Cristo fez tudo por mim, eu posso viver minha vida, Ele não vai me abandonar, Ele me escolheu, e se Ele escolheu, ninguém me tira da mão dEle. É isso que o pastor César nos lembrou hoje de manhã. E eu queria agradecer ao colega César, e dizer que talvez muitos de vocês não conheciam. Eu acho que é a primeira vez que o César palestra num evento nacional da igreja, né? O pastor César, ele entrou para a nossa igreja, já adulto, com a sua família, né? A sua esposa, a Regina, está aqui, né? As meninas também, a Júlia e a Sara, suas filhas, né? E essa família é tão querida. E para vocês saberem, quando o pastor César decidiu ir para o seminário, ele já tinha um pós-doutorado. Não era apenas doutor, ele era pós-doutor. Então vocês imaginam, para um professor como eu, de repente ter esse rapaz na minha frente para tentar ensinar para ele. Era assustador. O pastor César sempre foi muito modesto, muito humilde, mas a gente, como professor, sabia que na maioria dos assuntos ele sabia mais do que a gente. E lá estava ele para aprender. Eu acho que é um exemplo bonito de humildade cristã, de quem quer aprender quando já sabe tanto. Para quê? Não para se envaidecer, mas para servir. Então é um exemplo de serviço. Eu tenho muito orgulho, e digo orgulho mesmo, dos pastores da nossa igreja. Os nossos pastores fazem muita coisa, e eu não estou aqui para criticar outros, mas que outros não fariam. Nossos pastores muitas vezes andam centenas de quilômetros para atender meia dúzia de famílias. Para algumas grandes igrejas, se não dá dinheiro, fecha. E na nossa igreja se vai atrás das pessoas.
Tenho muito orgulho dos nossos pastores, que têm falhas, claro que tem, e aqui está um que tem muita falha, mas é uma alegria a gente poder celebrar a Deus pelas dádivas que Ele dá para a igreja. E o pastor César, com toda certeza, é um presente que Deus deu para a IELP. O pastor César, inclusive, nos ajuda muito no seminário, lecionando à distância o hebraico, assim como ele já lecionou o grego também. E como poderia lecionar praticamente qualquer disciplina no seminário. Então, César, com muito carinho, com muito respeito, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder dizer essas palavras. Muito obrigado em meu próprio nome e certamente em nome do povo de Deus que aqui está reunido. Você certamente nos ajudou muito a celebrar mais ainda a alegria da nossa fé. Obrigadão. Aproveito a oportunidade, eu queria chamar os outros dois palestrantes, pastor Paulinho, Gilmar, para virem aqui também. Momento de nós homenagearmos os três e resolvemos fazer isso ao mesmo tempo também por uma foto bonita. Gilmar. Pastor Paulinho. Pastor César. Eu vou pedir que vocês abram, que daí para vocês poderem segurar os buquês também, para fazermos uma foto bem bonitinha. Faz favor. Eu pedi para ele tentar fazer mais bonito, Gilmar, mas não deu muito certo. Vamos bater com muita vontade de palmas para esses três em pé, gente. Eles merecem, né? Foco lá. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração. Deixa eu colocar ali, já faço. Isso, já pode falar. Pessoal, primeiro, obrigado pelas homenagens aí, né? E ontem eu cometi um pequeno erro. Na verdade, eu esqueci de falar uma coisinha para vocês. E como muita gente está me perguntando, vários vieram falar comigo, né? Perguntaram como é que estão os meus filhos hoje, né? E que ficou faltando isso, eu peço perdão. Mas assim, a Aline, minha filha, tem 38 anos, é psicóloga, né? E o meu filho Guilherme completou ontem 33 anos, é advogado e agora fez uma segunda faculdade de letras e mestrado em letras e pretende se transformar em professor, deixar o direito, porque ele disse que no direito sempre ele prejudica alguém, né? Ou quando ele perde, ele prejudica o cliente dele, ou quando ele ganha, ele prejudica o cliente do outro, né? Então, os meus filhos estão muito bem, com todas as suas faculdades mentais, motoras, vivem livremente, né? E são a grande alegria da nossa vida, como eu falei para vocês. Então, eles estão muito bem, graças ao nosso querido e bondoso Deus. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom dia a todos. Bom, depois de tantas palmas, agora tem que fazer uma comunicação boa também. Então, hoje à tarde, vocês vão ter uma tarde livre para vocês poderem conhecer Curitiba,
passearem, ir no bar, conversarem, fazerem o que vocês quiserem, que sejam coisas boas e louváveis a Deus. Uma coisa importante, Curitiba é conhecida como capital nacional da cerveja artesanal. Então, se vocês querem aproveitar também essa questão, aproveite. Quase todos os lugares tem sempre uma cerveja artesanal para quem gosta, uma IPA, APA, e hoje tem tantas marcas e tantos modelos diferentes, vocês podem aproveitar bastante. Eu gosto muito da IPA, então por isso que eu já falei IPA primeiro. Hoje à noite, nós vamos ter daí uma noite muito especial, e eu quero que vocês já venham preparados para isso. Então, o jantar não é só jantar e ir embora, que nem ontem, quando homem com homem não podia dançar, foram embora, foram para os seus hotéis. Então, essa noite vai ser uma noite para que nós possamos fazer um fechamento, que é a nossa última noite de jantar juntos. Então, nós vamos ter uma noite italiana. E nessa noite italiana, nós vamos ter uma dupla italiana cantando nas mesas, e nós vamos ter um cantor italiano mesmo, que não é só descendente de italiano, mas veio da Itália, que também vai cantar músicas italianas. E ainda junto com isso, nós vamos ter um grupo italiano que vai fazer as danças típicas lá um momento. Então vai ser um momento muito agradável, vai ser no restaurante Dom Antônio, e nesse momento a gente vai fazer então todas esses eventos. Então, enquanto estamos jantando, nós vamos ter música italiana, no momento nós vamos parar, vamos chamar o pessoal para poder ver a dança, aí depois você pode voltar, continuar jantando, tomando vinho. Hoje vai ter vinho liberado, então vocês vão poder tomar vinho. Então já vão preparadinhos aí, que vai ter vinho na mesa, vai ter refrigerante, vai ter água. Tá? E pode tomar vinho, porque amanhã não tem Santa Ceia, então vinho hoje. Então, preparados, gente, tá? Então vamos aproveitar, vamos ficar lá até as 10 horas, se vocês quiserem. Aproveite, porque esse momento é nosso. Vamos fazer essa confraternização, e foi feito com muito carinho. Só um momentinho, pessoal. O vinho vai ser só à noite. Questão dos ônibus hoje, porque nós temos aí os horários livres. Então, quem quer ir para o hotel antes de ir depois para o restaurante? Diretorias pedindo que nominassem uma pessoa. E fui chamado a atenção pela saia justa que eu coloquei muitos presidentes. Mas alguém deu uma ideia brilhante hoje, que a banca da Concórdia está ali, cada presidente ex-presidente que assim quiser, pode homenagear a sua diretoria adquirindo um livro do Seja Homem lá na banca da Concórdia. Mas este é o congresso que fecha a gestão 21-23, a gestão Jovem Homem. E é importante também mostrar as caras dessa gestão que estão trabalhando nos bastidores. E eu tenho muita alegria de chamar, então, até o palco a gestão 21-23. Por favor, pessoal, já estão todos a postos. Vice-presidente institucional, Guilherme Scholz. Na frente ali o professor Gilmar Penteado, vice de administração. O André Mittmann, vice de projetos. O Sandro Baminger, vice de educação. Giovanni Werneck, vice de educação. Já vou... vice de comunicação. Nosso conselho fiscal, Hugo, Ronaldo. Cadê o Carlos Schuch?
Alguém tem que chamar. Tá ali chegando já. Carlos Schuch. O Carlos, a gente brincou, né? Depois de 6 anos, 3 gestões, ele pode pedir música no Fantástico. Então, e agora vai pendurar as chuteiras só por um tempo, ele disse que em breve volta. E nossos 3 pastores conselheiros, pastor Ervino, pastor Giovanni e pastor Jonas. Preparei assim, uma singelíssima homenagem, minha esposa vai ajudar a entregar. E, gente, nós contamos esse ano, enquanto entrega, também com o apoio de um seminarista como nosso assessor de comunicação. Por isso, o formando agora, quase pastor Ramon, né, nos ajudou muito. Eu já pedi desculpas a ele nesta homenagem agora. A cabeça aqui cheia de afazeres acabou deixando ele de lado, mas vai ser reparado em breve. Mas os demais estão recebendo uma homenagem, então, faz favor, querida. Já entrega virado para a plateia, para não verem. Daqui. Hugo. O Sandro. Deixa eu pegar o meu. A minha esposa diz que quando eu encher a cara de botox, eu vou ficar assim. Muito obrigado, pessoal, por todo o carinho de vocês, e muito obrigado a essa equipe extraordinária que nos ajudou e nos fez chegar até aqui. E, gente, muito obrigado, equipe, mas eu pedi que vocês fiquem aqui. Ontem, eu comentei especificamente, deixa eu até tomar um gole de água aqui, que o pastor Ervino passou alguns perrengues durante essa gestão. E muitos sabem, mas muitos não, muitos vieram me perguntar depois, né? O pastor Ervino, no final do ano, no comecinho desse ano, aliás, primeiros dias do ano, perdeu a esposa, depois de um processo de câncer. E como se isso não fosse suficiente, ele, na sequência, também teve um problema de apendicite, né, que o levou até a UTI por algumas semanas. Quase perdeu a vida também. Mas, não obstante isso, ele carregou um piano com a gestão, né? Nossa grande gratidão. Mas muito importante também, quando a gente fala de uma diretoria da 3LB, a gente pensa nas famílias. Muitas vezes a gente homenageia as esposas com muito obrigado. E, de fato, nossa grande gratidão para as nossas esposas. Mas também a família. A família fica muito prejudicada. Mas o pastor Ervino perdeu a esposa. Gabriela, vem para cá receber um abraço. Essa menina também está tendo que aguentar muita coisa. E merece toda a nossa gratidão e nosso carinho. E a hora que ela chegar aqui, uma salva de palmas para ela, em nome do Arthur também. Abraçando a Gabriela, eu abraço todas as nossas famílias. Vem cá. Muito obrigado, Gabriela, por emprestar teu pai para a 3LB. É isso, minha gente. Obrigado, querida diretoria nacional. Muito obrigado de coração para todos vocês. Não por acaso, a palavra final fica por conta do nosso pastor, presidente da IELB, pastor Geraldo, que já deve estar vindo aqui para frente. E antes de o pastor Geraldo falar, só queria fazer um aviso. Pela previsão do tempo, era para estar chovendo agora. Está chovendo? Pode ir, Carlos, por exemplo. Pessoal, se alguém ainda gostaria de adquirir uma camisa, nós vamos estar abertos só até agora na saída. Amanhã, como tem culto, então não teremos a banquinha aberta, tá bom? A famosa banquinha do turco. Então, deem uma passadinha lá. Mas aqueles que querem G, GG e EG, não tem mais. Só tamanho, os 2 tamanhos grandes e tamanho P, tá bom? E obrigado a todos que compraram.
Só último aviso, eu vi que hoje de manhã veio muita gente tirar foto aqui na frente do painel. Aproveite então agora, depois, quando acabar a programação, antes de vocês irem para o almoço, ou logo após o almoço, aproveite e tire foto, que amanhã daí tem culto e tudo mais, daí fica mais complicado para tirar foto. Tá certo? Pessoal do Vale dos Sinos, após o encerramento aqui, gostaríamos que todos viessem aqui para a foto oficial, tá? O almoço tem tempo, tá bom? Após o encerramento, então. Sobre isso eu queria falar, pessoal. Ontem vocês viram a fila que se formou aqui no Siciliano. Gente, são quase 800 pessoas chegando ao mesmo tempo para almoçar. Eles vão tentar melhorar, mas não acredito em milagre nessa hora. E eu queria chamar a atenção, assim, que nós temos muitas famílias com crianças, especialmente com crianças bem pequenas, tá? A banda vai tocar alguns louvores agora na sequência. Então, fiquem tranquilos aqui, a tarde é livre hoje. O pessoal pode passar ainda nas livrarias, né, na Concórdia, ali na Hora Luterana, fazer sua compra, bater um papo aqui e ir tranquilamente para o restaurante sem pressa. E vamos priorizar especialmente famílias com crianças e os mais idosos, tá bom? Muito obrigado a todos. Nos vemos hoje à noite no Dom Antônio. Pastor Geraldo. Obrigado, Ives. Irmãos, vou fazer os mesmos 2 pedidos do pastor César, né? É rapidinho. Ficou claro em nossas palestras, né, a importância do Evangelho, a importância da palavra, a importância da revelação de Deus. Com certeza, o maior tesouro que há na face da terra é a boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus. E esse evangelho, vocês sabem que em algum momento ele tinha se perdido. E Deus, através do movimento da reforma, sob a liderança de Martinho Lutero, nos devolveu essa preciosidade. Celebramos em 2017 os 500 anos da reforma luterana. Reforma que foi fundamentada sobre aquele tripé: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura. E esses 3 aspectos da reforma apontam para Cristo, para Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Portanto, queridos irmãos, essa teologia que Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, chama de teologia da cruz, quando ele disse: nós pregamos a Cristo e esse crucificado, é, sem sombra de dúvida nenhuma, a maior preciosidade que existe na face da terra. Nessa teologia, nossos pais viveram e morreram em paz. Nessa teologia, nós vivemos e podemos morrer em paz, porque sabemos que Deus está conosco e Deus nos receberá por graça, não por méritos nossos, no seu reino eterno. E essa teologia preciosíssima, ela está nas mãos do luteranismo no mundo. Nós, luteranos, que somos herdeiros da reforma. E se nós olharmos no mundo todo hoje, irmãos, nós vamos perceber 2 grupos de luteranismo. Um mais liberal, que está afiliado à Federação Luterana Mundial, e o outro grupo confessional, que está ligado ao grupo do International Lutheran Council. Nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós estamos filiados ao International Lutheran Council. Nós pertencemos ao grupo das igrejas luteranas que subscreve todas as confissões luteranas, todo o livro de Concórdia, publicado em 1580. O grupo da Federação Luterana Mundial subscreve parte das confissões e não aceita todas as confissões luteranas. Então, fechando um pouco esse funil, eu quero dizer para vocês que a grande preciosidade no mundo cristão hoje é o grupo das igrejas luteranas confessionais, do qual nós fazemos parte.
porque nós herdamos e preservamos as confissões luteranas por inteiro. Todos os documentos das confissões luteranas. Mas, desde que eu fui conduzido à presidência, tive a oportunidade de participar em reuniões tanto do grupo das igrejas luteranas confessionais na América Latina, como no mundo. E a gente percebe como Satanás é astuto, como Satanás é esperto, como ele é estratégico. Ele tenta dividir esse grupo por questões periféricas, por questões que não são essenciais para a salvação. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa com muita humildade, mas com muita verdade. Nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro desse grupo, somos o equilíbrio. Pela nossa formação teológica, pela nossa constituição aqui no Brasil, porque nós vivemos num país de extensões continentais, com uma população miscigenada, multicultural, e nós somos aqui no Brasil uma igreja luterana confessional, e que ao mesmo tempo tem como filosofia ir ao encontro das necessidades das pessoas. Nós temos uma experiência aqui no Brasil de sermos confessionais em diferentes regiões, em diferentes realidades, observando essas diferentes realidades, sem perder a confessionalidade. E tem igrejas no mundo todo, do grupo das luteranas confessionais, que não está conseguindo fazer essa leitura. E não está conseguindo fazer essa aplicação prática do Evangelho que nós estamos fazendo. Por isso, mantenhamos a humildade, mas nós precisamos dizer isso para vocês. As igrejas luteranas confessionais do mundo estão olhando para nós. E estão pedindo ajuda. E estão clamando por ajuda. E estão buscando uma participação cada vez maior da IELB na discussão teológica e também na missão. Na discussão, na formação teológica e na missão. É por isso que nós estamos sendo convidados para muitos eventos. E quando fala nós, não estou falando do presidente, estou falando da IELB. Nosso seminário está sendo convidado. O diretor do nosso seminário está sendo convidado. Os professores do nosso seminário estão sendo convidados. A diretoria nacional da IELB está sendo convidada. Para vocês terem uma ideia, na convenção da Lutheran Church Missouri Synod, as igrejas que firmaram comunhão de púlpito e altar com a LCMS receberam 1 minuto para falar. As mais de 40 outras igrejas que lá estavam não receberam nem 1 segundo para se manifestar. Nós recebemos 15 minutos. E ainda disseram assim, olha, se precisar de mais tempo, fala o que você acha que é necessário falar. É uma coisa simples, mas mostra como a igreja, inclusive a nossa igreja mãe dos Estados Unidos, olha para nós e diz, olha, eles são muito importantes no contexto global. Nós não somos importantes apenas no contexto nacional. Nós somos importantes no contexto global. O mundo precisa de nós. Assim como o Brasil precisa de nós, o mundo luterano confessional precisa de nós. Um fato bonito que está acontecendo, irmãos, é que cada vez mais igrejas que estavam ligadas à Federação Luterana Mundial estão migrando para o nosso grupo. Uma delas é uma igreja luterana da Etiópia, que tem em torno de 12 milhões de membros. 12 milhões de membros. Não é um engano meu, são 12 milhões de membros. Essa igreja tem caminhado com o grupo das igrejas liberais. E ela percebeu que não vai chegar a bom termo. Então pediu ajuda. E está caminhando para fazer parte das igrejas, do grupo das igrejas confessionais. Mas eles teologicamente, doutrinariamente, estão bastante distantes de nós. Então, nós recebemos o privilégio, a missão, de enviar 2 pastores, bons pastores, um doutor e outro doutorando, para serem coordenadores teológicos desta igreja.
Então está lá o pastor Samuel Furman, e estava lá o professor e doutorando Francis Hoffman, que está concluindo o seu doutorado. Francis veio para o Brasil, para o nosso seminário, e está indo para lá o pastor Elton Fischer. Então nós temos o privilégio de 2 pastores nessa igreja, para que eles teologicamente se aproximem e quem sabe um dia façam parte do nosso grupo das igrejas luteranas confessionais. Assim tem outras igrejas grandes, como a igreja de Madagascar, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conversar com o seu líder, que tem em torno de 5 milhões de membros, e estão participando das nossas reuniões, com o propósito de futuramente fazer parte do grupo das igrejas luteranas confessionais. Então eu falo isso para vocês, queridos leigos, querido povo de Deus, servas, jovens, crianças, para mostrar assim que a missão que Deus nos deu, e que nós colocamos tão bem na nossa igreja, né, como com o lema permanente Cristo para todos, é uma missão que vai além das nossas fronteiras. Hoje nós já temos 70 e poucos pastores cedidos, ou atuando fora do Brasil também no Projeto Aliança. E por que nós estamos fazendo essa missão? Porque para que o luteranismo confessional esteja presente nos outros países, é importante que os nossos pastores estejam lá, estejam atuando lá. E para que essa missão, que é tão grande aqui no Brasil e no mundo, continue acontecendo em nós e por meio de nós, eu faço alguns pedidos. O primeiro, já foi falado aqui pelo Dr. Gerson Linden, nós precisamos de pastores. Nós precisamos de muitos bons pastores para atuar no Brasil e no mundo. Peço a vocês que orem ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Peço a vocês, pastores, que valorizem o ministério de tal forma que quando o jovem olhe para vocês, ele diga: eu quero ser pastor. Que vocês sirvam de exemplo, de espelho, de motivação para jovens, senhores, ingressar no seminário. E peço para que as famílias valorizem o ministério pastoral, valorizem os seus pastores, não falem mal dos pastores na presença dos filhos, nem na ausência. Quando tiver algum problema, tratem diretamente com os pastores e enfatizem as coisas boas da igreja e do ministério em casa, para que os filhos também queiram ser pastores. Orem pelo nosso seminário, ofertem para que nós possamos ampliar os trabalhos do nosso seminário, ampliar a formação teológica. Porque essa missão que Deus está nos dando no Brasil e no mundo requer muitos e muitos pastores. Eu não quero exagerar, mas eu penso que se nós tivéssemos 1000 pastores disponíveis, o mundo absorveria esses 1000 pastores. Tamanha é a aceitação, tamanha é a expectativa do mundo em relação aos nossos pastores. Há poucos dias tivemos de novo uma comitiva da LCMS, o representante, o recrutador de missionários e os representantes dos escritórios regionais da América Latina, da África e da Europa e Ásia, e entrevistaram vários pastores nossos com a intenção de colocá-los em várias igrejas do mundo. Então, para nós fazermos essa missão, o seminário e a formação de pastores é essencial, é primordial, é peça-chave, inquestionável, indiscutível, e que nós precisamos zelar. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos de literatura cristã. E aí eu cito a editora Concórdia. Uma igreja luterana confessional, ela vai manter a sua confessionalidade naquilo que é pregado e naquilo que é escrito, naquilo que é anunciado, de forma verbal e de forma escrita. A nossa editora tem 100 anos. Ela foi e é uma grande bênção nessa manutenção da nossa confessionalidade. E a nossa editora, irmãos, ela é peça-chave para a continuidade dessa confessionalidade. Recentemente foi feita a nova edição do livro de Concórdia, muito importante. Foi lançada uma dogmática Confessão do Evangelho, 2 volumes, trazendo essas verdades para uma linguagem mais contemporânea, e a editora sempre vai estar fazendo esse trabalho. Vocês sabem que a editora tem passado por crise, por situações difíceis,
Mas se todos nós fizermos um pequeno esforço, só nós aqui, nós tiramos a editora da crise e colocamos ela num patamar em que ela vai continuar sendo uma bênção ainda maior para a IELB. Então, comprem o material da editora Concórdia, divulguem a editora, promovam o material da editora Concórdia, assim como também da Hora Luterana, que ambas são preciosíssimas nesse processo. E façamos de tudo, irmãos, sem legalismo, sem aquele embate que o Dr. César bem colocou aqui, para crer nessas verdades que nós temos, ou viver, melhor dizendo, essas verdades, sem ter um embate com as outras igrejas, mas mostrar no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir, que é muito bom ser luterano, e que é muito bom viver como luterano, e é muito bom morrer como luterano. Os pastores que estão aqui sabem disso. Vocês sabem do que eu estou falando. A pessoa morrer pensando que Deus vai aceitá-la pelo que ela fez é um terror, é um horror. A pessoa que morre crendo que é por obras que ela será salva, ela morre vivendo momentos de angústia e de terror. E a gente sabe que o pior ainda estará por vir. Mas a pessoa que morre tendo a certeza de que ela nada merece, mas Deus por graça a escolheu para ser dele, e Deus a receberá no céu por aquilo que Jesus Cristo fez, porque o sangue de Jesus Cristo a purificou, essa parte em paz. E nós temos esse privilégio. E nós queremos que todos os brasileiros tenham esse privilégio. E nós queremos que todas as pessoas do mundo tenham esse privilégio, porque Jesus morreu por todos. Então, o que eu quero pedir para vocês, irmãos, aqui, aproveitando bem esse espaço, é que nós nos unamos naquilo de bom que nós temos, naquilo de mais precioso que nós temos, que são essas confissões que nós herdamos. E que nós nunca estejamos nos desunindo por questões supérfluas, questões menos importantes, questões que são, digamos assim, secundárias no dia a dia da igreja, na vida da igreja e na nossa caminhada cristã. Satanás vai sempre querer nos desunir, porque ele sabe da nossa importância. Não porque nós sejamos melhores do que os outros, mas porque em nossas mãos há um tesouro. E esse tesouro se chama a boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus. A doutrina da justificação pela fé, a salvação pela graça, que o movimento da reforma trouxe de volta e que está conosco, porque somos herdeiros da reforma. Deus nos abençoe e que permaneçamos unidos, gratos e atuantes por tudo isso que Deus fez em nós e quer fazer por meio de nós na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, um abraço de toda a diretoria nacional. Deus abençoe a nossa querida IELB e por meio da IELB abençoe o mundo. Lembrando que temos os nossos trabalhos diretamente em Moçambique, que foi mencionado ontem, e eu queria só lembrar de Angola. Estamos atuando assim, diretamente em Moçambique e Angola, mas na parceria com as outras igrejas em vários países do mundo. Deus abençoe, que esta obra continue. Muito obrigado.